poderá dizer com toda convicção e alegria: eu e a minha casa serviremos a Deus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Abram suas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 3, leremos o versículo 18 até o primeiro versículo do capítulo 4. Quero recomendar a todos que também, se não tiveram a oportunidade, acessem o culto de ontem, quando ouvimos o primeiro sermão, a primeira exposição desta série de conferências para a família. Ontem, nosso irmão Igor Soares pregou sobre a grande esperança, a grande alegria, a grande certeza da família que confia em Deus. É inabalável a família porque está firmada em quem Deus é e naquilo que Ele faz. A conferência, meus irmãos, é uma oportunidade para falarmos profundamente de um tema, para focarmos em um tema, e é o que estamos fazendo aqui desde ontem à noite, e hoje à noite com o pastor Petrônio continuaremos falando de famílias inabaláveis. Bem, eu quero também mencionar que toda quinta-feira estamos estudando a carta aos Colossenses. Meus irmãos, como tem sido maravilhosa a experiência de reestudar essa carta versículo por versículo. E dessa carta, meus irmãos, eu resolvi extrair instruções da palavra de Deus para que sejamos famílias inabaláveis. Então, de algum modo, o que estudamos aqui hoje nos ajudará como uma espécie de conexão nos estudos da quinta-feira. Você que ainda não leu a carta aos Colossenses, você precisa ler ou reler com uma lupa no seu coração para entender aquilo que Deus em amor tem a te dizer naquela carta. Vamos todos, então, à leitura da palavra do Senhor. E mais uma vez eu dou as boas-vindas a todos, falo da minha alegria em ver os irmãos aqui, irmãos inclusive como Geraldo e Renilda, que nesse momento moram em outra cidade, mas viajaram para estarem com a igreja deles, que somos nós. Que alegria ver esse casal. Eu não sei o que tem feito, mas está cada dia mais jovem, cada dia mais elegante esse casal, e é a alegria do Senhor a nossa força. Então eu sei que é essa alegria do Senhor que tem renovado a força desse casal amado. Vamos todos ler então. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Pode assentar. Meu tema dessa manhã, para tratar com os irmãos, guarda relação com aquilo que nos diz o Salmo. Se o Senhor edificar a casa, ou se o Senhor edificar o lar. O Salmo 127, no versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É por isso que nessa manhã eu quero chamar você a entender por quê. Constantemente, ao falar para a família cristã, o apóstolo Paulo diz: no Senhor, diante do Senhor, temendo ao Senhor, do Senhor, tende Senhor, a Cristo Senhor,
é que estás servindo. Meus irmãos, vejam como insistentemente o apóstolo Paulo, ao falar às famílias, menciona que os papéis devem ser desempenhados e o compromisso com a família deve ser reafirmado sempre no Senhor. Porque muito antes da preocupação até mesmo da igreja com a preservação da família, a palavra do Senhor já demonstrava esse cuidado. Ninguém teve a ideia antes de Deus, porquanto Deus é o idealizador da família. Eu recomendo a você que leia oportunamente Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, e ali está o memorial de fundação da família. Quando Deus, ao ver a sua bela criação, olha para o homem em sua imagem e semelhança e diz: Adão, não é bom que você esteja só, farei para você uma ajudadora que corresponda a você, que lhe seja idônea. E diz a palavra do Senhor, e assim nós cremos como está escrito, que Deus, o Criador, retirou da costela do homem aquela parte inicial da qual ele fez a mulher, porque assim como ele fez o homem, ele fez a mulher e apresentou a mulher e disse: esta agora é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Meus irmãos, para que tenhamos famílias inabaláveis num tempo que se propõe a abalar a família, precisamos mesmo de submissão ao Senhor, que é o Criador da família. E quando eu falo de família, meus irmãos queridos, eu não estou falando apenas daquelas que têm pai, mãe e filho. Eu estou falando de toda e qualquer família temente ao Senhor. Vejam que aqui mesmo, na carta aos Colossenses, Paulo fala de famílias que contemplavam pai, mãe, filhos e servos. Então, se existe aqui uma família que é composta por mãe e filho, por pai e filho, por esposo e esposa, por avô e neto, então eu estou falando a essa família. Eu não estou falando, meus irmãos, para aquele modelo que esse mundo ímpio criou e que, por mesmo odiando a Deus, necessitar de Deus, chama de família. Eu não estou falando para a composição de um homem com um homem e de uma mulher com uma mulher. Pode existir aí uma associação, mas uma família não. Eu sou crente em Jesus Cristo e eu vou continuar afirmando que família é o modelo criado por aquele que idealizou a família. Nós não devemos, irmãos, perguntar o que é família a um homem do nosso tempo. Nós devemos perguntar ao autor da obra, da bela obra que é Deus. Então, seja qual for a sua configuração familiar, desde que esteja composta por pessoas que assumem papéis determinados por Deus, eu quero falar a essa família nessa manhã. Irmãos, a crise das famílias é a crise do homem sem Deus. Veja quando Timóteo ouve de Paulo aquilo que o Senhor diz acerca do tempo do fim. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, tenha certeza que os últimos dias serão dias de tempos muito difíceis. E então, meus irmãos, passa Paulo a descrever toda a dificuldade de um mundo sem Deus. E no versículo 2 menciona que existirão pessoas desobedientes aos pais. No versículo 4 fala de traidores. Então nós temos no versículo 4 também a palavra do Senhor dizendo que existirá gente arrogante, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, que serão capazes de eliminar a família em função de certos prazeres que sempre trazem consigo a recompensa terrível que o pecado traz atrelado a si. Então, meus irmãos, vejam bem, nós estamos falando de famílias e olhamos para aquele que idealizou a família, mas nós também estamos justificando pela palavra de Deus que a crise das famílias é, antes de tudo, a crise de um mundo mau, de um mundo ímpio, de um mundo dominado pelo pecado. É o pecado que destrói a família,
é o pecado que rouba a alegria da vida em família. É o pecado que desfigura aquilo que Deus, cheio de graça e amor por nós, pensou que é a família. Se você, num ato de fé, estiver disposto a confiar em Deus radicalmente e observar a palavra dele com fidelidade, você saberá o que é se manter com a sua família inabalável em tempos tão difíceis. O convite a você nessa manhã é: não se desespere, ainda que o casamento esteja em dificuldade. Em Cristo Jesus pode haver renovação do seu casamento, tal como naquele primeiro lugar em que o Senhor Jesus realizou um maravilhoso milagre, numa festa de casamento em Caná da Galileia, em que o Senhor transformou água em puro vinho. Se a sua família está assombrada com a possibilidade do decréscimo na renda, confie em Deus. Deus é capaz de do pouco tirar muito para a glória dele. Se a sua família está envolta num ambiente de pessimismo e de tristeza, porque as perspectivas são muito difíceis nesse novo tempo, eu convido você a olhar para aquele de quem o livro do Apocalipse diz que ele torna novas todas as coisas. Vê, eis que faço novas todas as coisas. Nessa manhã, olhe para a palavra do Senhor e pense naquilo que pode acontecer se o Senhor continuar a edificar, ou se, de modo inédito, o Senhor vier a edificar a sua casa. Se o Senhor edificar a casa, então as esposas submeter-se-ão aos seus esposos, como nos diz Colossenses capítulo 3, versículo 18. Mas notem, irmãos, que nós aqui nos encontramos numa esquina conceitual. Sempre que falamos em submissão, nós precisamos justificar que submissão não é anulação, que submissão não é escravidão, que submissão não é um problema. Por quê, meus irmãos? Nós estamos vivendo num mundo mau, em que cada um, de modo egoísta, quer ter a primazia sobre tudo, quer ter a preferência em tudo, quer vencer todos os debates, quer ter tudo para si, quer furar a fila da vacina, ainda que esteja fora do grupo prioritário. Infelizmente, a nossa amada e querida Divinópolis, terra de gente séria, mais uma vez visitou o noticiário nacional ao compartilhar com o Brasil gente que se corrompe mentindo no cadastro para receber uma dose de vacina. E a prefeitura agora, além de tudo mais que tem que administrar, precisa lidar com a administração da corrupção de gente que vai lá e se inscreve, mesmo não sendo ainda a sua vez, tentando furar até a fila da vacina. Meus irmãos, quando nós falamos de submissão num mundo como esse, todo mundo se assombra. Mas se esse mundo amasse ao Senhor, e se as pessoas dissessem: não, Ele é melhor do que eu, como diz a palavra do Senhor, eu quero dar primazia para o meu irmão, eu quero que o meu irmão seja mais do que sou eu quero preferir em honra o Eduardo, eu quero me submeter ao Roberto. Meus irmãos, na verdade, quando falamos de submissão e esse mundo se revolta contra a Bíblia, nós estamos falando de mais uma vergonha desse mundo. Porque um mundo cheio de justiça, impregnado de amor, deveria ter pessoas brigando para se submeterem às outras. Notem, meus irmãos, o que o pecado fez. Algo que é essencialmente bom foi transformado num demérito, numa perda. Eu afirmo, meus irmãos, se esse mundo fosse melhor, e se houvesse mais gente que amasse ao Senhor, quando falássemos de submissão, todos diriam: não, que é isso? A Bíblia está dizendo aqui: esposas, submetam-se aos maridos, e os maridos diriam: não, eu que quero me submeter. Haveria uma briga pela submissão, porque haveria uma briga pelo amor, pela humildade, haveria uma briga pela gentileza, pela honradez. É esse mundo pecaminoso que, ao olhar para esse versículo, erroneamente diz: então a Bíblia está diminuindo o lugar da mulher. Claro que não. Nós estamos falando de um texto que foi escrito no mundo antigo, em que as mulheres, do modo geral, não tinham dignidade e liberdade. O Evangelho deu à mulher o status que você encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 28.
Desafio você a encontrar um documento antigo, Código de Hammurabi, ou qualquer outro documento antigo que tenha uma afirmação que de longe se pareça com o que diz Gálatas 3:28. Isso aqui é um texto, irmãos, de 2 milênios atrás. Veja o que está sendo dito: dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto. Isso aqui é revolucionário também. Daqui a pouco nós veremos a palavra de Deus mencionando aqui na carta aos Colossenses que famílias com servos deveriam ter servos que trabalhassem com amor ao seu Senhor. E apressadamente, esse mundo que não quer parar para ouvir a Bíblia, na verdade se rebela contra a Bíblia porque quer viver no pecado, se parasse para entender a Bíblia, olharia para Gálatas 3:28 quando diz: diante de Jesus não é escravo nem liberto. Vocês, em configuração social que vocês escolheram, fazem isso, mas para Deus não existe essa gradação de valor, não existe escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Me apresente um texto antigo que diga que homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Só a Bíblia diz isso. A Bíblia, meus irmãos, sempre foi e continua sendo um livro revolucionário, até porque a Bíblia costuma dizer coisas que mais ninguém diz, é um livro exclusivo. Não pode haver nem homem nem mulher, porque todos vocês, judeus e não judeus, escravos e senhores, homens e mulheres, sois um em Cristo Jesus. É preciso, meus irmãos, levar em consideração que o respeito à autoridade e à liderança do homem deve ser feito no Senhor, esse respeito. Essa submissão deve ser no Senhor. Veja aí Colossenses 3:18, como convém no Senhor. Pergunta aos irmãos: é alguma perda? É humilhação? É triste submeter-se ao Senhor? Falando a famílias cristãs, o apóstolo Paulo está dizendo: minha irmã, você é casada com um homem crente, qual o problema de respeitar a autoridade dele e valorizar a liderança a ponto de cooperar com o trabalho que ele realiza? Nenhum. Você deveria ter medo de submeter-se a um homem mau e ímpio, e ainda assim a palavra de Deus diz que a mulher que é crente deve submeter-se ao seu marido não crente. Apenas há uma exceção: se ele pede algo que é contrário à vontade do Senhor. É preciso respeitar sim a autoridade e a liderança do homem. Queridas irmãs, acreditem nisso. Toda mulher que, especialmente sob a influência do feminismo, que é tão pecaminoso quanto o machismo, eu não consigo ver Deus legitimando nem machismo, nem feminismo. Ambos acabam desvalorizando o outro. O feminismo, irmãos, acaba odiando o homem. O machismo acaba odiando a mulher e tratando a mulher como coisa. O feminismo dirá a você que não é bom que você tenha no seu esposo um líder, mas você, na prática, você, mulher casada, sentirá muita falta e até ficará deprimida se o seu esposo não puder ser um homem de liderança. Por exemplo, Deus criou você, minha irmã, com a possibilidade de gerar filhos. Somente esse exemplo. Imagine você, se você diz que jamais aceitará a liderança do seu esposo, como você fará durante a gestação e no período pós-gestacional? É por conta desse mundo mau que eu preciso de novo dizer: a minha visão de liderança é a visão de um líder que senta com a sua esposa e, à medida que os filhos crescem, também com os filhos. E eu estou pregando com minha esposa e meus filhos aqui presentes, e eles sabem que em alguns momentos nós já incluímos nossos filhos nas decisões da família, e aí pedimos a Deus sabedoria para entender o momento de desenvolvimento deles, para que eles já possam participar, porque senão podemos, irmãos, colocar sobre eles um peso grande, dar-lhes participação em decisões que não correspondem ao momento de vida. Mas, meus irmãos, a minha ideia de liderança é: vamos todos conversar, e depois que chegamos juntos a um consenso em nossa pequena assembleia, porque nós somos batistas, né, irmãos? Aí tem que ter uma assembleia ali para decidir as coisas. Então depois eu digo: olha, fiquem em paz, eu vou liderar vocês agora para que possamos cumprir aquilo que nós decidimos. Nós conversamos
e fique em paz, porque eu vou decidir. É verdade que às vezes eu digo, Sâmela, fique tranquila, porque aquilo que nós decidimos sob as suas ameaças, agora eu vou cumprir. Acontece isso também, mas a decisão final é minha. Eu não abro mão de dizer, Sâmela, quem vai pôr em prática agora sou eu. Mas, irmãos, sinceramente, me permitam testemunhar isso. A minha ideia de liderança, e tem sido muito bom viver assim, nós conversamos, nós discutimos a questão, nós alertamos para perigos. E ao final, a família espera que o líder, que é o pai, que é o esposo, põe em prática o plano da família. Eu aconselho você, não porque esse é o meu modelo, mas porque eu adotei o modelo que é o modelo bíblico. E eu tenho certeza que a sua família será saudável. Se você, minha irmã, por exemplo, ainda no fundo diz, não, pastor, eu estou fechada para isso. Pela fé, põe em prática. Respeite a autoridade e a liderança do seu esposo. Faça uma experiência e depois me diga se foi bom ou se foi ruim. Eu sei qual é a resposta, se você for sincera na sua atitude. Olhem para Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, guarda uma coerência impressionante, de novo dizendo, submetam-se, mulheres. Mas a palavra de Deus não deixa de dizer, como ao Senhor. E aí, Helenice, Vanilda, nós somos a noiva de Cristo, a sua igreja. Nós firmaremos um compromisso eterno com Ele, quando como igreja estivermos no céu, e haverá inclusive uma festa para isso, segundo nos diz o livro do Apocalipse. E não nos causa medo algum saber que eu e você, igreja de Jesus, somos submissos ao Senhor que nos ama. Veja Efésios 5, que está nos dizendo, irmãos, na sequência, o marido, versículo 23, é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja não acha ruim ter Cristo como seu cabeça, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vejam 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Aqui nós encontramos mais uma vez a palavra de Deus dizendo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Meus irmãos, nós encontramos então a palavra de Deus reafirmando que submissão não é anulação. Submissão é cooperação e disposição para caminhar com o outro. Gosto muito e sempre repito aquilo que aprendi com o pastor David Merck, da primeira igreja batista de Atibaia. Ele tem um maravilhoso ministério para as famílias, inclusive na rádio BBN, irmãos. Recomendo que os irmãos ouçam. Existe lá diariamente, na grade da rádio BBN, um programa com o pastor David Merck. E ele diz que homem e mulher, esposo e esposa, são iguais no ser e diferentes no fazer. Eu e minha esposa temos absolutamente o mesmo valor diante de Deus. Somos iguais naquilo que somos, imagem e semelhança de Deus, mas somos diferentes no fazer, como um avião que tem piloto e copiloto. E ninguém poderia dizer que o copiloto é dispensável ou que não é importante. Meus irmãos, quando falamos de papéis na família, falamos do modelo que o inventor da família nos oferece, e ninguém terá melhores ideias do que o Senhor. E a palavra do Senhor então aprofunda, como que do menor para o maior nível de compromisso, esse tema, dizendo no versículo 19 de Colossenses 3, maridos, amem as esposas, não tratem as esposas com amargura, igualmente por submissão ao Senhor, o marido deve amar a sua esposa, e o critério não é pequeno. Eu acredito, meus irmãos, que é muito mais sério amar a esposa como Cristo amou a igreja, do que a esposa submeter-se ao marido como a igreja submete-se a Cristo. Porque o amor de Cristo, e a palavra aqui é ágape, como nós já estudamos aqui recentemente, maridos, amem suas esposas como Deus ama os seus filhos.
como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo pela igreja envolveu sacrifício e serviço. Ele deu a própria vida pela igreja. Por isso, meus irmãos, quando a palavra do Senhor nos manda amar a esposa, nos manda amar como Cristo ama a sua igreja, e tratar a esposa como Cristo trata a sua igreja, com delicadeza e proteção. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 26, diz que Cristo quis santificar a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Que tratamento cosmético maravilhoso, não é? Cristo ama tanto a sua igreja, se preocupa tanto com ela, que quer apresentar uma igreja sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa, compatível com Ele, uma igreja sem defeito, uma igreja bela. Versículo 28, assim também os maridos, é dessa forma, protegendo e servindo, tratando com delicadeza e protegendo com toda dedicação. É assim que os maridos devem amar a esposa, como o próprio corpo. Você não é uma só carne com a sua esposa? Faça com a sua esposa aquilo que você faz com o seu corpo. Você cuida, protege, você valoriza. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Mas o amor de Cristo por sua igreja não é um amor fraco e omisso, meloso, não é assim, irmãos. O amor de Cristo pela sua igreja é firme, é constante, é presente. Amem a esposa, sabendo que os irmãos já têm um padrão para esse amor. É o amor de Cristo pela sua igreja. A palavra do Senhor continua, meus irmãos, falando-nos de uma família edificada pelo Senhor. E a partir do versículo 20 diz: filhos. E eu sou esposo, mas também sou filho. Graças a Deus meus pais estão vivos e muito saudáveis, já idosos, mas graças a Deus cheios de vida. A palavra do Senhor então me diz: honre seus pais. Porque naqueles dias, irmãos, já existiam filhos desobedientes. Há muita gente que diz: os filhos de hoje em dia não obedecem aos pais. Naqueles dias já existiam filhos desobedientes. Temos exemplos das personagens da Bíblia. Por exemplo, os filhos de Jacó desobedeceram a Jacó, fizeram tudo o que fizeram com José. Meus irmãos, Paulo diz que no Antigo Testamento, como havia flagrantemente filho desobedecendo e desonrando pais, há também descrição no Novo Testamento de filhos que não honram os seus pais. Por isso é dito: em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E mais uma vez envolve aqui o temor ao Senhor. Vejam Romanos capítulo 1, versículo 30, o mesmo apóstolo, Paulo apóstolo, em Romanos 1,30, dizendo que, meus irmãos, os homens que desprezam a Deus são também desobedientes aos pais. A desobediência aos pais é a desobediência a Deus que estabelece como mandamento honrar pai e mãe. Voltando a Efésios agora, Efésios capítulo 6, eu tinha falado do capítulo 5, Efésios capítulo 6, versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais, de novo a fórmula, no Senhor. Você só não obedecerá ao seu pai naquilo que é contrário à vontade do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é correto, isto é justo, isso é aprovado por Deus. Versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos crer que quanto mais os filhos honrarem pai e mãe naquilo que concorda com a vontade de Deus, melhor esses filhos viverão. Você que é filho, creia nisso. Você viverá tão melhor quanto mais obediente você for a seu pai e a sua mãe. Meus irmãos queridos, meus irmãos amados, os filhos devem ouvir os seus pais em tudo. Paulo está falando à igreja de Colossos, está falando a crentes.
Então Paulo está dizendo: filhos, os pais de vocês não vivem sob a orientação do Espírito do Senhor, então não tenham medo, ouçam os pais de vocês em tudo. Mais uma vez digo, só não ouçam naquilo que for contrário à lei de Deus. Conheci um jovem que desejou dedicar-se ao ministério pastoral, mas a sua mãe tinha outros planos na empresa da família para ele. E ele, por muitos anos, não pôde ter paz diante de Deus, porque Deus o chamava para pastorear, mas a sua mãe dizia que ele tinha que manter os negócios da família. Num caso como esse, irmãos, nós precisamos lembrar que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Num caso como esse, cabe dizer: mãe, eu estou impedido de te obedecer nisso, porque Deus me chama para o ministério. Apesar de que, irmãos, eu aconselho que uma pessoa que está num drama como esse, dedique-se em oração e chame outros irmãos a orarem e coloque a circunstância diante de Deus. Senhor, eu quero honrar minha mãe, mas antes de tudo eu quero honrar o Senhor e eu estou numa encruzilhada. Nós precisamos crer, irmãos, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e Deus pode equacionar um drama como esse. Já falei aqui para os irmãos de um exemplo que muito me tocou no passado. Eu fui pastor de uma adolescente, uma menina verdadeiramente convertida ao Senhor Jesus Cristo. E quando chegou o carnaval fora de época da cidade em que eu morava, o primeiro do Brasil, começou ali naquela cidade, o chamado Micareta, uma festa que arrebanha milhões e milhões, de fora inclusive do país. Os pais compraram uma vestimenta de um bloco de micareta chamado abadá, e disseram à filha: está aqui o abadá para você ir lá para aquele bloco, que muita gente deseja ir e não pode ir porque é caríssimo o abadá. E aquela menina disse à mãe: eu não vou porque eu sou crente em Jesus. Não há nada que eu precise lá no micareta. Pelo contrário, tudo que eu não quero para a minha vida eu vou encontrar lá. E a mãe disse: você vai ter que ir porque eu não vou pagar esse abadá em vão. E essa menina disse: mãe, então, com muito respeito à senhora, que eu digo que a senhora vai me surrar e vai até me matar. E o máximo que a senhora vai conseguir fazer comigo é me entregar morta ao cemitério, porque eu sou crente em Jesus e eu não vou pisar na Avenida Presidente Dutra, onde vai acontecer o micareta de Feira de Santana. Essa menina foi firme até o fim. Sabe o que aconteceu? A mãe teve que vender aquele abadá, porque a menina não foi para o micareta. Irmãos, isso me tocou, porque a mãe daquela menina eventualmente ia aos cultos da nossa igreja a convite da filha. A mãe daquela menina podia contemplar a beleza de Cristo na filha dela e ver uma menina extraordinariamente aplicada aos estudos, admirada pela vizinhança. Aquela menina era a filha que todo pai queria ter, mas uma mulher ímpia ouviu de alguém dizer que os crentes fazem adolescentes perderem a juventude e que não era possível concordar com o absurdo daquele que o micareta ia chegar e aquela menina não iria para o micareta. Imaginem, irmãos, que conselho diabólico. E eu não exagero quando digo que é diabólico, porque tudo que acontece no carnaval é matar, roubar e destruir. E quando digo isso é de modo literal, os irmãos sabem. Aliás, em meio a essa triste pandemia, eu dou glória a Deus, porque quem dizia que nunca haveria Brasil sem carnaval, nós já estamos no 2º ano sem carnaval, eu dou glória a Deus por isso, e sem micareta também. Meus irmãos, quantos mortos, quantos roubos, quantos lares e quantas vidas destruídas no carnaval e no micareta. Filhos, obedeçam seus pais, muito especialmente se seu pai e sua mãe são tementes a Deus. Ouça atentamente: Deus te deu pai e mãe para que você vá bem e viva longo tempo sobre a face da terra. O que é viver longo tempo? É não morrer precocemente por se entregar aos perigos dessa vida. Mas a palavra do Senhor continua falando e é completa, e aqui os meus filhos podem olhar para mim agora sorrindo, mesmo usando máscaras, e dizer: chegou agora a minha vez, porque a mesma Bíblia diz: pais, não irritem os vossos filhos,
para que não fiquem desanimados. Acontece que às vezes, irmãos, eu acho que as músicas que eu componho para minha filha são maravilhosas, mas ela fica irritada com essas músicas. Então eu já disse para ela que, mesmo tendo que refrear o meu talento natural, mas eu tenho que fazer isso para não irritá-la. E eu vou parar de falar aqui, irmãos, porque senão eu vou ouvir muito quando chegar em casa. E não adianta vocês me pedirem, pastor, canta uma dessas músicas. Eu não posso fazer isso. Não vou fazer. A não ser que a negociação seja muito boa, né? E às vezes eu faço alguns acréscimos ao nome do meu filho. E hoje pela manhã, quando eu acordei carinhosamente, mas eu chamei com uma coleção de sobrenomes e parece que ele não gostou. E ele citou o nome dele todo e disse, meu nome é Tarsis Baptista Guimarães. Eu achei, Roberto, que eu estava agradando, mas eu recuei nisso, porque a Bíblia diz que realmente eu não devo irritar os meus filhos. Mas é claro que a palavra de Deus não está falando disso. A palavra de Deus está falando, meus irmãos, de um estilo de vida que é marcado por crueldade, indiferença, injustiça, falta de zelo e falta de cuidado. Como é lindo ver a palavra de Deus num tempo em que crianças não tinham valor. Aquelas que nasciam com alguma limitação física eram muito desprezadas. A palavra de Deus diz, cuidado, não os criem de tal modo que eles percam a graça na vida, de modo que eles não tenham ânimo para viver em família, e tudo que eles virão a desejar é crescer logo e ir embora de casa. Cuidado para que isso não aconteça. Então, coloquem-se no lugar dos filhos de vocês. Em primeiro lugar, irmãos, cuidar dos filhos sem irritá-los é amá-los. Ame o seu filho. Prioritariamente você precisa amar o seu filho. Depois, aconselhem, alertem seus filhos sobre os perigos da vida, muitos deles nos quais vocês já caíram. Depois, encorajem seus filhos, realcem as virtudes, meus irmãos. Não fiquem enfatizando os defeitos, irmãos. Quando a palavra de Deus diz que palavra tem poder, tem mesmo. E qual é o poder? Ouvir de um pai. Você é um imprestável. Se o seu pai, que você julga te amar, te diz que você é imprestável, você vai acreditar que não presta para nada. Ouvir de uma mãe, você é uma preguiçosa. Irmãos, nós não devemos tratar os nossos filhos assim. A Samela sempre lembra que é melhor dizer, você está sendo desobediente. Nunca dizer você é desobediente, porque passa a ser a identidade da pessoa. Não, você já me obedeceu muitas vezes. Agora você está sendo desobediente. Muito cuidado, aconselhe seu filho e o encoraje. Imagine se seu filho demonstra talento para a música, encoraje seu filho. Ajude-o na internet a buscar conteúdo útil. Se for possível, matricule-o num curso de música. Valorize a apresentação dele. Se sua filha começa a demonstrar amor pelas artes, pela pintura, pela escrita, pela fotografia, encoraje, valorize. Significa também que iremos repreender os nossos filhos. Não é correto pensar que o amor deve ser omisso. Eu não repreendo, eu não falo. O amor também se vê, irmãos, no zelo de quem repreende. Repreenda seu filho, repreenda sua filha. Os embaixadores do rei, essa organização para meninos e adolescentes da nossa igreja, da nossa denominação, tem um moto muito interessante: construindo meninos para não ter que remendar homens. Que você repreenda o seu filho para que ele não tenha que ser repreendido pela polícia, pelo juiz. Meu querido irmão, minha querida irmã, não peçam seus filhos para submeterem-se àquilo ao que vocês não se submetem. Eu conheci um homem que colocava os seus filhos dentro do carro e domingo pela manhã levava os filhos para a igreja e os deixava na porta da igreja e ia embora. E os filhos foram crescendo e em algum momento eles perguntaram: pai, por que você não fica conosco na igreja? Ele disse: menino, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Um homem que em seu coração dizia: é bom que meus filhos cresçam na igreja, mas ele mesmo não estava na igreja. Não peçam aos filhos aquilo que vocês não são capazes de pedir a vocês. Não peça ao seu filho para comer melhor se você não está disposto a comer melhor, a ser mais saudável.
Não peça a sua filha para que seja mais dedicada à oração, se você não é mais dedicado ou dedicada à oração. Vá junto, caminhe. Como aquele homem que fez um combinado na empresa, e ele era um executivo e aquela empresa não queria perdê-lo, e ele fez o combinado que todos os dias ele chegaria 45 minutos depois do horário de início do trabalho, caso contrário ele pediria demissão. E então o proprietário da empresa disse: mas por que isso? E ele disse: olha, todos os dias eu faço uma caminhada com meu pai que está idoso e viúvo por 45 minutos. E então o proprietário disse: olha, eu aumento o seu salário e você paga alguém para fazer a caminhada e você chega no horário. E ele disse: eu não posso fazer isso. Mas por que não? Porque outra pessoa não pode caminhar com o seu pai? O efeito é o mesmo. Não é uma caminhada para treinar melhor os músculos do seu pai e para que ele receba o sol que é tão saudável nas primeiras horas da manhã? E ele disse: eu não posso fazer isso, porque na minha época meu pai não pagou ninguém para andar comigo de manhã no sol. Ele fazia isso comigo. Ele me dava a mão e eu nem sabia andar, eu era pior do que ele. Hoje ele anda com dificuldade, mas eu não sabia andar. E ele me levava para caminhar no sol da manhã. Eu não posso fazer isso, ele não pagou ninguém. Ele fez isso comigo, é a minha vez de fazer com ele. Meus irmãos, a palavra do Senhor então nos ajuda a entendermos que famílias edificadas pelo Senhor tem componentes assumindo papéis em conformidade com a vontade do Senhor. Assuma o seu papel. Ainda que a sua família seja disfuncional, ainda que haja problemas em sua casa, ainda que uma das pessoas, ou duas ou três, não estejam cumprindo o papel, cumpra o seu papel com fidelidade ao Senhor. A palavra de Deus nos mostra aqui famílias que contemplavam a presença de servos. Do versículo 22 até o capítulo 1, versículo 1, o que Paulo está falando é: existe na igreja família que tem pai, mãe, filhos e servos. Acontece que esse não era o momento de falar da escravidão como um problema. Paulo já havia falado sobre isso. Veja 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 21 a 23. A Bíblia não é omissa quanto ao flagelo da escravidão. 1 Coríntios 7, 21. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. A Bíblia está dizendo: você pode comprar, ou você pode deixar de ser servo, aproveita, porque o ideal de Deus não é que você seja um escravo. Versículo 22, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto no Senhor. E Paulo passa a consolar aquele que numa cultura em que Roma, meus irmãos, tinha perto de 7 milhões de escravos, no mundo inteiro colonizado por Roma. Paulo, sabendo desse drama, diz: mas se ainda não foi possível deixar a escravidão, que é o ideal, saiba que você é um liberto no Senhor. E Paulo, meus irmãos, quando escreve algumas cartas da prisão, ele diz: orem para que eu tenha toda a liberdade aqui na prisão, para que eu seja embaixador do Senhor em cadeias, para que eu possa falar livremente. É Paulo dizendo: nesse momento eu estou preso, mas do Senhor eu estou livre. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo no Senhor. E Paulo diz: todo mundo é igual diante de Deus, porque quem é livre neste mundo é servo do Senhor. Versículo 23, por preço, alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então a Bíblia não é omissa. Vejam a carta de Paulo a Filemão defendendo Onésimo. Meus irmãos, mais uma vez a Bíblia é inovadora ao dizer: para Deus o escravo tem valor. O escravo não é mais um móvel, mais uma peça na casa. Mas aqui, escrevendo aos Colossenses, concorde comigo, que é coerente nesse momento Paulo continuar falando de relacionamentos na família. Havia escravos, irmãos, que eram intelectuais, que viviam em casa para instruir as crianças. Não eram exatamente aquele escravo que nós conhecemos da triste história da colonização portuguesa no Brasil. Então Paulo, nesse momento, está falando de vida em paz no lar. É como se Paulo estivesse dizendo: meu irmão, você é servo e não há um jeito nesse momento para deixar de ser. Então procure viver bem na casa. Então aqui ele diz: obedeçam e façam melhor, não só quando o servo está presente. Façam aquilo que Cristo fez. Sirva até um Judas Iscariotes.
Tudo quanto fizerdes, Colossenses 3:23, façam de todo o coração para o Senhor e não para homens, porque a recompensa vem dele, versículo 24 e versículo 25. Quem faz a injustiça recebe as consequências da injustiça. Mas Paulo não encerra aqui quando fala dessa família disfuncional, que contemplava pessoas que eram humilhadas por seus senhores. Vejam a coragem do apóstolo Paulo, coragem no espírito, quando em Colossenses 4:1 diz: e vocês, senhores, me apresenta, irmãos, um outro livro, um outro documento da antiguidade que tem a audácia de dizer isso. Senhores, tratem os servos que vocês têm com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu, e vocês vão prestar contas diante de Deus por aquilo que vocês estão fazendo com essas pessoas. Onde, meus irmãos, nós encontraremos uma preocupação nesse grau, a não ser na Bíblia? Então, ainda que a sua família seja disfuncional, olhe para o texto bíblico e diga: eu decido amar, eu decido viver na verdade, eu decido cuidar até de quem me maltrata por vezes. Se o Senhor edificar a casa, todos os integrantes da casa serão abençoados, Deus será glorificado, e esse mundo, mais uma vez, olhará para a nossa família dizendo: veja como é diferente uma família cristã. Que Deus, pois, edifique por sua graça a sua casa a cada dia. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar? Eu quero orar por você e por sua família. Vamos orar sem esquecer do nosso irmão Ebenezer. Irmãos, na sexta-feira passada, o nosso irmão Ebenezer, que passou quase um mês entubado por conta da Covid, sofreu um AVC e depois sofreu um segundo e destruidor AVC. Na última sexta-feira, irmãos, ele reconheceu a psicóloga e deu sinais com a cabeça, e um médico declarou em Belo Horizonte, no hospital em que o Ebenezer está: nós não entendemos o que está acontecendo, mas alguma coisa fora do comum está acontecendo com o Ebenezer. Louvado seja o nome de Jesus. Nós sabemos o que está acontecendo. E eu quero perguntar a você: você pode hoje mais uma vez orar ao Senhor por nosso irmão Ebenezer? Deus operou um milagre. Irmãos, eu preciso falar com muito cuidado, porque os meus queridos irmãos João Ribeiro e irmã Ruth, os pais do Ebenezer, muito idosos, acompanham a transmissão. Mas eu conversei com o irmão João Ribeiro ontem, e o irmão João Ribeiro e a irmã Ruth sabem, chegaram a dizer que o Ebenezer poderia ficar em estado vegetativo, tão extenso foi o derrame no cérebro dele. Para a glória de Deus, irmão, sexta-feira o Ebenezer identificou e respondeu perguntas que foram feitas a ele. Identificou pessoas. Ore pelo Ebenezer. Nós não deixaremos de orar pela vida do irmão Ebenezer. Mas lembrem também do pastor José Luiz. Havia ontem um prognóstico de intubação. Ele não foi entubado, graças a Deus. O pastor José Luiz luta contra o diabetes também. Então orem por ele, para que Deus o sustente. Orem por um tio de segundo grau que tenho, chamado Teodoro, sofreu um AVC também, irmãos, está numa UTI, uma pessoa muito querida. O casal Cássia e Quilda estão em casa, tratando da Covid, precisam das nossas orações. Eu falei com Quilda, falei com a Cássia e peço à igreja oração. Isaac é cunhado da irmã Juslene. O Isaac também está numa condição difícil, orem pela vida dele. Ronilane, sobrinho da irmã Dina, do Zé. O irmão Silvério está em casa, graças a Deus, orem pela saúde dele. Pastor Charlinho está melhorando, orem por ele. E também a irmã Laura, que é a mãe do nosso irmão Marcelo. Orem também pela Michele, que é amiga da Rosana Cruz. Perdeu a sua irmã e a sua mãe, vítimas da Covid, em menos de 24 horas. Orem pelo Eugênio, orem pela Fátima, que é filha de uma amiga da irmã Marli Batista, também lutando contra a Covid. Meus irmãos, nós certamente temos outros pedidos, como da Cláudia Márcia, por sua tia Maria, está no CTI com Covid, e nós temos aqui tantos irmãos também agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. A irmã Thaís, que é professora, foi vacinada, graças a Deus por isso. Vamos orar. Senhor amado, nós te damos graças por teu plano perfeito e por tua palavra bendita. Senhor, nós nos calamos
diante da tua voz, entendendo que o Senhor nos ama e tudo que está escrito foi escrito para a nossa edificação, para a nossa instrução. Acolhemos o teu conselho como conselho de vida e paz. Ó Deus, abençoa-nos em nossos lares, para que vivamos em submissão ao Senhor, de modo santo e em paz com aqueles que habitam o mesmo lar, em amor, em concórdia. Ó Deus, rogo ao Senhor que abençoe as famílias aqui presentes, os casais, esses lares, que eles espelhem a tua glória nesse mundo em trevas. Lembramos-nos, ó Deus, dos nossos irmãos, e nesse momento te pedimos que seja com todos esses e com nosso irmão Ebenezer. Ó Deus, permita que o irmão Ebenezer tenha mais uma vez consciência nessa manhã de que Deus é com ele, de que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque ao pensarmos em todas essas vidas, lembramos que o Senhor nos dá a oportunidade de orar. Em oração, queremos vencer essa triste pandemia, esse capítulo tão entristecedor da nossa história. Louvamos-te, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. À noite, continuaremos envolvidos em nossa conferência da família. Temos 190 e poucas inscrições para o culto da noite. Então, podemos receber poucas pessoas. Desejamos receber com toda segurança